Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Sheila, eu sou do ateliê Sheila Silva e hoje eu não vou trazer para vocês o passo a passo de uma peça. Hoje eu vim conversar com vocês sobre um assunto que tem muita divergência entre as artesãs. Eu quero saber de vocês molham ou não molham os tecidos? Eu acompanhando algumas publicações nos grupos de Facebook, de dúvidas, né, de algumas meninas perguntando a opinião das outras meninas, né, se elas molhavam ou não os tecidos antes de confeccionar as peças. As respostas são as mais variadas possíveis. Umas molham tudo, outras não molham nada, outras molham apenas alguns materiais. Outras dizem que não pode molhar nem pensar, outras já dizem que sim, se deve molhar tudo. E eu, né, naquela dúvida, sem tirar nenhuma conclusão, resolvi fazer um teste. Confesso para vocês que eu molho apenas as fraldas em metro, eu molhava apenas as fraldas em metro. Recentemente eu aderi também às fraldas com acabamento em picueta e essas eu confesso para vocês que eu não vinha molhando mais. Mas acompanhando tanta discussão ali nos grupos, né, molho, não molho, eu pensei, vou fazer meu próprio teste. Então, o que que eu fiz? Eu peguei todos os materiais que eu uso no ateliê, que são 100% algodão, tá? Ou que tem a maior parte da sua composição em algodão, e eu molhei medi, antes de molhar eu medi. Anotei o nome de cada material, anotei as medidas e molhei. Como que eu molhei esse tecido? Né? Eu coloquei dobrado numa bacia com água apenas. Separei as cores. Eu não molhei, o único tecido de cor que eu molhei foi um pedaço de tricoline, tá? Mas eu molhei separado também. Molhei branco com branco, um cueiro rosa também que eu molhei, separei. Separei a renda de algodão cru, que eu molhei junto com o linho. Que eu queria fazer o teste, né? Se realmente há necessidade de molhar, se eles encolhem realmente. A minha intenção aqui não foi nem a questão de soltar a tinta, tá? Mas mais o encolhimento mesmo. E até no decorrer desse processo, eu tive aí um contratempo, tá? Já vou dizer para vocês o que foi esse contratempo e como que eu consegui contornar essa situação. Quero fazer um agradecimento aqui, uma pessoa que foi muito importante nesse processo, que é a Carol Lidman, lá do ateliê Carol Lidman, que ela me ajudou muito, tirando algumas dúvidas, me explicando algumas coisas. Ela já é mais experiente nesse ramo, trabalha muito mais tempo no ramo do artesanato que eu. A mãe também é costureira e ela também tem conhecimento de amizade no mundo têxtil, então ela me deu muitas dicas importantes. Muito obrigada aí, Carol, tá? Pela tua ajuda. Então, eu tive um contratempo no meio desse procedimento. Como eu falei para vocês, os coloridos eu separei, o linho e a renda de algodão cru eu também separei. O rosa eu molhei separado, o verde eu molhei separado, mas todos os brancos eu molhei junto. Na hora de pendurar no varal para secar, eu percebi que esses tecidos eles estavam manchados de amarelo. Não todos. A flanela estava muito manchada, na fraldinha. O próprio cueiro rosa, que eu molhei separado, ele tinha manchas amareladas. A toalha de banho também. Aí eu pensei, bom, perdi tecido, né? A flanela eu tinha molhado, fraldinha eu tinha molhado apenas uma e tal, mas a flanela, que era o que mais tinha manchado, eu tinha molhado um pedaço grande. E então fiquei meio desanimada, tal, perdi tecido. Antes mesmo de ver se encolheu ou não encolheu na hora de pendurar no varal.
Então, eu entrei em contato com a Carol e ela me falou, não é normal manchar, mas fica tranquila que a gente vai resolver o teu problema. Então, como que eu tirei as manchas desses tecidos? Voltei para a bacia com uma aguinha com um pouquinho de sabão em pó e um pouquinho de Vanish. Ela disse para mim que poderia ser também água oxigenada, a mais forte que eu tivesse. Mas, como eu não tinha, na hora eu tinha o Vanish em pó e o sabão em pó, fiz uma aguinha ali e voltei. A fraldinha e a toalha de banho, em menos de 15 minutos já estava sem a mancha. E a flanela ficou um pouquinho mais de tempo porque era uma peça maior. Mas enfim, consegui tirar todas as manchas graças às dicas da Carol. Então vamos lá. E aí, para de enrolação, Sheila. Vale a pena ou não vale a pena molhar os tecidos antes de confeccionar as peças? A minha conclusão, tá? A minha conclusão que eu tirei desse teste, tá? E tô aqui passando mastigadinho para vocês não, né? Se tiverem dúvidas de molhar ou não molhar, vou fazer tudo isso, vou molhar todos os tecidos e tal. Então, assim, ó, eu vou passar aqui para vocês as medidas dos tecidos antes e após o encolhimento. Tem uma tabelinha aqui, tá? Que depois eu vou deixar lá nos destaques do Instagram. Quem quiser ter acesso, só me seguir lá no Instagram, que vai estar lá nos meus destaques, que é Ateliê Sheila Silva. E a minha conclusão que eu tirei desse teste, eu vou sempre molhar os meus tecidos, tá? Porque alguns encolhem pouco, o que já é o suficiente para dar um outro resultado na peça depois que a cliente lavar e pra gente, principalmente, eu tô falando por mim que trabalho com enxoval de bebê, tá? Não vai ser o caso de todas vocês, mas vai ser o caso de muitas. A cliente, quando pegar uma peça com você no seu ateliê, quando ela receber, ela não vai colocar já para o uso do bebê. Ela vai lavar. A gente, quando monta o enxoval de bebê, a gente sabe que a gente tem que lavar, pelo menos passar uma aguinha em cada peça para não usar no bebê sem lavar. Então, já de cara, a cliente já vai ver uma diferença no seu produto, tá? Eu nunca recebi reclamação de nenhuma, mas também não quero que isso aconteça. Então, assim, ó, alguns encolhem pouco, alguns encolhem muito, que eu fiquei, assim, muito surpresa. Então, a conclusão que eu tirei disso é que eu vou lavar, vou molhar, né? Vou molhar todos, para realmente não ter esse problema depois de danificar a peça, da peça ficar com outro formato, meio retorcida e tal, depois que a minha cliente lavar. Eu quero entregar um trabalho perfeito, tá? Então, assim, ó, tecidos de algodão, 100% algodão, ou que tenham na sua composição a maior parte de algodão, o que que acontece? As fibras, elas encolhem em contato com a água, tá? Os tecidos sintéticos, ou que tem mais sua composição maior é um material sintético e menos algodão, não vai encolher, ou não vai encolher, né? Não vai encolher quase nada, mas os de algodão, que são fibras naturais, eles vão encolher, sim, as fibras elas encolhem em contato com a água, tá? Então, assim, ó, hoje em dia, a indústria, né, no seu processo de fabricação mais moderno, eles já estão incluindo um pré-encolhimento nas peças, mas não é o suficiente, tá? Então, assim, ó, a Sheila, tá, tudo bem, tá me dizendo que tu vai molhar e tal, mas tu teve o contratempo de manchar, vai toda a vida manchar? Bom, eu não sei, porque eu fiz o meu primeiro teste. Só que no meu primeiro teste eu já fiz um erro. Eu molhei todos os brancos juntos, ok? Mas eu molhei vários tipos de tecidos juntos. O que é a forma correta de você fazer um encolhimento dos seus tecidos? Você usar uma bacia ou um balde para cada tipo de tecido. Em um você coloca flanela, em outro você coloca piquê, fralda, enfim, o que você usar, mesmo que eles tenham cores iguais. Porque se acontecer de um manchar,
não vai manchar todos os outros e você vai saber exatamente o que manchou. Eu acho que o que manchou os meus foi a flanela, porque era a maior peça da bacia e foi a que mais ficou manchada, mas não tem como ter a certeza. Ah, Sheila, e por que mancha? Né? Por que ficou mancha amarela? Os tecidos eram brancos. O que acontece? Os tecidos, eles saem da indústria com goma, né? Ou com algum residual de algum outro produto da fabricação do tecido. Mas na maioria das vezes é goma, né? Os tecidos, eles são até mais firmes. Depois que vocês molharem, vocês vão notar que eles ficaram um pouquinho mais maleáveis. Mas isso ainda não é empecilho para trabalhar, principalmente para a gente que vai fazer viés com tricoline, a gente já usa a goma no borrifador no ateliê, tá? Então, essa goma é que pode acontecer de manchar, mas não é uma mancha permanente, é uma mancha que a gente consegue tirar com muita facilidade. Então, assim, molhe os tecidos, cada tipo de tecido numa bacia separada, tá? Os coloridos também, porque não só para encolhimento, mas os coloridos, o ideal é molhar para ver se não vai soltar tinta, né? Tem alguns tecidos que, mesmo que eles tenham cores fortes, eles não soltam tinta. E tem outros já que, mesmo com cores claras, eles vão soltar. Então, é o ideal molhar. No caso do tecido colorido, se soltou tinta, o ideal é você trocar a água umas 2 vezes. Você botou de molho, não soltou tinta, tudo bem, beleza, você não precisa trocar água, ele não solta tinta. Mas digamos que você colocou o tecido de molho, o tecido de cor, né? De molho, ele soltou tinta. Você joga aquela água fora e troca mais uma água. Se nessa segunda troca de água soltou tinta ainda, então o que você vai fazer? Você vai fazer uma mistura com água, álcool e vinagre, tá? Para cada litro de água, é recomendável mais ou menos 1 colher de sobremesa de sal e de vinagre. Você vai deixar, dependendo do tamanho da peça, uns 30 minutos de molho ali. Porque o sal, ele vai ajudar, o sal e o vinagre vão ajudar a fixar a cor, né? E o vinagre, ele também ajuda a selar as fibras do tecido, tá? No caso dos outros tecidos, se manchar, como eles vão estar em cada um em um recipiente separado, você já vai saber exatamente o que manchou, né? E não vai correr o risco de manchar os outros. Mas se acontecer de manchar, faça aquela receitinha que eu falei no início do vídeo com sabão em pó e Vanish ou sabão em pó e água oxigenada. Bem pouca coisa. Como que vocês vão colocar esses tecidos de molho? Vocês vão colocar eles dobrado, tá? Dobradinho, assim, todos eles, dobradinho dentro do balde ou dentro da bacia. É importante que seja um recipiente que você consiga colocar dobradinho sem ter que amassar muito para colocar lá dentro. Eu tenho uma bacia grande que eu deixo eles dobradinhos, mas assim, ó, esticadinhos. Dobrado só na água. Mais uma dica: a água é importante que você use uma água que não tenha ligação direta da rua, da água da rua, porque quando você tem uma torneira que ela vem da caixa d'água, a sujeira da água ela para na caixa d'água. Então, você vai ter uma água mais pura, uma água mais limpa para colocar, né? Às vezes não acontece da água tá mais turva, né? Da água que vem direto da rua. Tá mais turva, tá com muito cloro, tá com sujeira de barro, enfim. Então, pensa, se você colocar essa água numa peça branca, vai manchar. Então, o ideal é que você coloque água de uma torneira que venha da caixa d'água para essa água estar mais pura, tá? Vocês vão colocar dobrados numa bacia ou num balde, cada tecido separado. O tempo do molho é muito relativo, de acordo com o tamanho da peça. Se for uma peça grande, como eu coloquei uma flanela de 3 metros e mais ou menos 3 metros e 20, 3 metros e 30 dobrado, então o ideal é que fique umas 2 horas, mais ou menos, que é o tempo que essa água vai conseguir penetrar
na fibra de todo o tecido, né? Que como o tecido tá ali dobrado, aquelas camadas do meio ali, a água vai demorar mais a penetrar na fibra. Então, como você não pode esfregar, então, o ideal é que fique umas 2 a 3 horas no molho. Peças menores, mais fininhas, se for só uma fraldinha, cerca de meia hora, o molho já está concluído, né? Porque a água já penetrou todas as fibras, tá? Então, você deixa lá de molho quietinho. Esfregar, tá? Esfregar não é legal porque vai danificar as fibras do tecido e vai fazer com que esse tecido fique com aspecto de tecido usado. O que estraga os tecidos não é o molho, é esfregar. Eu molhei vários tipos aqui, que eu já vou passar para vocês os tecidos que eu molhei, e todos estão perfeitos como no dia que eu comprei. Não tem nenhum danificado, não tem nenhum com aspecto de velho. Mesmo os que eu manchei, que eu tive que lavar com sabão em pó, lavar não, né? Deixar no molho de novo com sabão em pó e com Vanish, eu não esfreguei esses tecidos, eles estão perfeitos como no dia que eu comprei. Então, não esfregue. Essa é mais uma dica. Deixou de molho, concluiu o molho, molhou, vou pendurar. Dá só uma leve espremida no tecido, uma leve espremidinha para tirar o excesso de água. Então, muito importante, mais uma dica, se você for fazer esse procedimento, principalmente em peças grandes, deixem para fazer num dia que vai dar sol, pelo menos uns 2 dias consecutivos aí, tá? Porque é indicado secar na sombra. Então, se o tempo estiver muito úmido, esse tecido vai demorar a secar e vai ficar com aquele cheirinho ruim de tecido molhado. Então, o ideal é fazer num tempo bom, num tempo de sol. Dá só uma leve espremida para botar no varal. E na hora que você for colocar no varal, é importante também não abrir muito. Lógico, se for uma pecinha pequena aqui, ó, como a minha fraldinha, eu posso colocar no varal assim, ó, abraçar o varal assim, dessa forma, né? Se for muito grande, o ideal é não abrir muito. Abre só um tanto também, ó. Por exemplo, aqui a minha fralda, ela já tá dobrada mais uma vez, então eu não abriria mais do que isso. Eu deixaria essa dobra e colocaria no varal assim, abraçando o varal, assim, dessa forma. Sem prendedor, tá? Pra não marcar. E nunca, 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 nunca pendurar o tecido assim, ó, pelas pontas, porque isso vai esgaçar o tecido, tá? Então, agora eu vou passar para vocês os tecidos que eu molhei, tá? E os que mais encolheram, só para vocês terem uma noção. Depois, se vocês quiserem ter acesso a todos os tecidos e medidas, eu vou deixar a tabelinha lá no Instagram, como eu falei. Depois eu vou deixar o endereço do Instagram aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Então, ó, eu molhei flanela branca, a flanela rosa, que ela já era um cueiro pronto com picueta. Molhei toalha de banho, vocês não têm ideia do quanto que a toalha de banho encolhe. Aliás, a flanela e a toalha de banho foi o que mais me surpreendeu. Eu achei que fosse a fralda, mas me enganei. Então, molhei cueiro rosa, flanela branca, cueiro rosa de flanela, tá? Flanela branca, toalha de banho, fustão, linho, fralda Maber com picueta. Mais uma coisa, eu trabalho com a fralda Maber, tanto em metro quanto a com picueta. Então, eu não sei dizer para vocês se o encolhimento da Cremer vai ser o mesmo encolhimento. Eu também trabalho com a Valetex, mas eu não incluí a Valetex nesse... A Valetex eu só uso para fazer o forro da toalha de banho. Eu não incluí a Valetex nesse teste. Se alguém desejar, eu posso fazer esse teste um outro dia, tá? Então, aqui, ó, a fralda que eu me refiro aqui é a Maber, tá? Fralda Maber com picueta, percal 400 fios. Eu também não sei se os 150 fios, 230 fios, vai ser a mesma coisa, porque eu ainda não trabalho e eu não sei dizer, não consegui incluir esses percais no meu teste, tá? O percal aqui é 400 fios. Piquê, bordado inglês, 100% algodão, tá? E também renda de algodão cru
E eu também molhei o bordado inglês, aquele que é 84% poliéster, tá? Então, eu fiz o teste com 100% algodão e aquele que é 84% poliéster. Tricoline, a malha matelaçada e a fralda Maber em metro. Esses foram os materiais que eu usei no teste, que são os materiais de fibras naturais que eu uso aqui no ateliê. Os outros são sintéticos, então eu não fiz o teste. Só para vocês terem uma ideia, tá? O coeiro rosa, ele tinha 79 centímetros quadrados, 79 por 79, quando eu molhei. Depois do molho, ele foi para 77, tá? 77 por 77. A flanela branca, eu molhei em um pedaço que tinha 80,5 centímetros na largura dela e 3 metros e 28 centímetros no comprimento. Depois do molho, foi para 78 centímetros de largura, então de 80,5 foi para 78, tá? Então, assim, depois de lavado, se você quiser fazer uma flanela, um forro de uma manta, como eu fiz, né, com a flanela de 80 por 80, já nem vai dar. Mas pense nesse encolhimento depois dessa manta pronta, né? Fica feio também. Então, a gente tem que achar outras alternativas, mas para usar esse tecido depois do molho. Então, a flanela de 80,5 por 3,28, ela foi para 78 de largura por 3,19. Então, de 3,28 de comprimento, ela encolheu para 3,19. É um encolhimento bem grande, tá? Olha a toalha de banho, gente. A toalha de banho, a minha tinha 70 centímetros, né? 70,5 centímetros por 1,43 de comprimento. Depois do molho, ela foi para 69, ou seja, 1,5 cm encolheu na largura, por 1,37 de comprimento, tinha 1,43. Então, pense, uma toalha de banho com capuz, que é o que eu uso a toalha, né? Então, gente, se vocês forem ver esse encolhimento da toalha de banho, então pensem assim, ó. O encolhimento do tricoline, ele não é um encolhimento tão grande quanto em comparação ao da toalha. Então, aqui, ó, esse pedaço de tricoline aqui que eu molhei, ele tinha 67 de largura por 36 centímetros de altura. Depois do molho, ele foi para 65,5 por 35. Então, ele encolheu, sim, eu recomendaria lavar, molhar, mas ele encolheu proporcionalmente muito menos do que a toalha de banho. Então, pense, vocês fazem lá uma toalha de banho com capuz linda, coloca a barra no capuz, na toalha, a cliente lavou e encolheu, né? Encolheu a toalha um monte e o tricoline não encolheu tanto. Então, vai sobrar tricoline, vai ficar um barrado empapuçado depois, né? Então, assim, ó, deixa eu ver aqui, ó, o bordado em inglês, 100% algodão, na altura, esse que eu molhei, ele tinha 7. Ele não encolheu nada, ele encolheu 2 milímetros, tá? Mas, no comprimento, na extensão dele, ele tinha 7,65 metros, esse pedaço que eu molhei, e ele foi para 7,49. Também encolhe bastante, então, a encolhidinha, né, num pedaço que vocês vão usar numa peça, vai dar uma repuxada sim, tá? Outro que encolheu bastante foi a renda de algodão cru, que é essa renda aqui, ó, tá? De algodão cru. Então, era uma peça de 10 metros por 4 centímetros. A mesma coisa, na altura não encolheu muito, encolheu 2 milímetros ali de diferença que deu. Mas, no comprimento, na extensão dela, ela foi para 9,41. Então, eu perdi 60 centímetros, olha só, nessa peça de renda de algodão cru. Então, ia retorcer bastante depois da lavagem na peça pronta, tá? Então, aqui, ó, os outros materiais eu não vou falar para não se alongar no vídeo, mas assim, essa tabela vocês vão ter acesso no meu Instagram se vocês quiserem, tá? Então, assim, ó, é aconselhável, sim, lavar, molhar os tecidos de fibra de algodão, de fibras naturais, ou que tenham a maior parte da sua composição fibras naturais, como o algodão, por exemplo, tá?
As dicas para molho eu já dei durante o vídeo. Se acontecer de manchar, como aconteceu comigo, também já dei durante o vídeo. Para tecido que solta tinta, tudo. Tá? Então, a minha conclusão é que a gente deve, sim, molhar todos os tecidos antes de confeccionar as peças. Esse é o meu ponto de vista, e se vocês procurarem também alguma coisa relacionada a isso na internet, vocês também vão encontrar. Então, o agradecimento de hoje do meu vídeo vai para Carol Lidman, mais uma vez. Carol, foi muito importante, né? Essa aula eu já havia planejado já há algum tempo. No decorrer da aula eu tive esse contratempo, do decorrer, na verdade, da preparação da aula, e a Carol me ajudou. Então, eu também queria pedir para vocês que deixem um like no meu vídeo, comentem, compartilhem o vídeo e o canal, tá? Com as amigas que vocês acham que devem assistir esse vídeo. Me sigam nas redes sociais. Se fizerem alguma peça que eu tenha ensinado aqui no canal, me marquem lá nas redes sociais também, que eu vou adorar ver e vou repostar, tá bom? A interação de vocês aqui comigo é muito importante para o crescimento do canal, só assim eu vou ter vontade de gravar mais vídeos para ajudar vocês, né? E também sugestões e pedidos de gravação de aula são muito bem-vindos, tá? Então, vocês interagindo comigo, eu vou saber o que vocês estão querendo fazer, o que vocês estão precisando de ajuda, e também críticas, né? Alguma coisa que eu não esteja acertando, que vocês não estejam gostando durante a gravação dos meus vídeos, das minhas aulas, vocês também podem deixar lá nos comentários, eu respondo a todos, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo e das minhas dicas, tá bom? Tchau, tchau!